em Mateus 12:40 e Efésios 4:8-10, nos mostram esta verdade tão pouco pregada e desconhecida de tantos. Uma geração incrédula pedia sinais para Jesus, para ver e encher os olhos. O que eles queriam era ver coisas, como se Jesus fosse um mágico. Vamos para um espetáculo ver magia. Eles queriam ver coisas. Uma geração incrédula que só queria ver coisas. Mas Jesus lhes disse: o sinal que vos deixo é o exemplo de Jonas. Assim como ele esteve 3 dias dentro do peixe, o Filho do Homem estará no seio da terra. Ou seja, um sinal que não era visto com os olhos físicos, mas apenas com os olhos espirituais. Todo o mundo espiritual estava com os olhos postos em Cristo. Anjos, arcanjos, serafins, querubins, demónios, o próprio diabo. Pensam, amados irmãos, que Cristo ficou inerte 3 dias na cruz? Não! Ele ia para a sua missão, mais uma missão, ao centro da terra. Glória a Jesus! Aleluia! Glória ao Senhor! Amados irmãos, Jesus levou cativo o cativeiro. E o verso 9 de Efésios 4 não deixa dúvidas algumas. Ele subiu. É que senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. O verso 10 nos tira todas as dúvidas. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Quantos céus existem? Quantos céus existem? 3 céus. Aquele que nós vimos com os olhos físicos, aqueles que nós não vimos com os olhos físicos, mas fisicamente podemos ver, se vamos lá na nave, não é? E existe o 3º céu onde está o trono de Deus. O apóstolo Paulo foi ao 3º céu. Amém, amado irmão? Aleluia! Acima de todos os céus. Ou seja, os salvos em Cristo não eram para ficar naquele lugar. Assim como o povo de Israel estava, amados irmãos, no deserto, estava com a nuvem por cima, estava com a coluna de fogo por cima, mas, amados, eles estavam sendo consolados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor, mas a sua terra prometida era Canaã, não era ficarem no deserto. E também este lugar não era um lugar definitivo para estes nossos irmãos. O lugar definitivo era ficarem perto do Senhor, acima de todos os céus, como diz aqui a palavra do Senhor. Os que pensam que Jesus esteve inerte durante 3 dias estão enganados. Coloca agora o cinto de segurança, porque vamos descer ao centro da terra. Amém, meus irmãos? Vamos descer ao centro da terra com Jesus. Deus quer explicar este mistério para alguns nesta tarde. Quando Cristo morre como homem, cumprindo tudo em perfeição, o reino dos mortos tremeu. O dono da morte sabia que a vida estava chegando com poder e autoridade. Oh glória! O diabo seria confrontado e humilhado no seu espaço e perderia a legalidade da morte sobre o homem e a legalidade de reter os salvos antes da cruz em cativeiro. Amados, tentem visualizar pela fé a expressão de alegria de Davi, a expressão de alegria de Daniel, de Abraão e de toda a multidão de salvos antes da cruz, verem chegando o Messias prometido, cheio de autoridade e poder, anunciando a sua vitória e a promessa cumprida sobre o Éden. Satanás estava com a cabeça esmagada e o seu poder e autoridade sobre a morte vencida. Posso ouvir um aleluia, um glória a Deus? Glória a Deus! Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! Assim como Cristo no Seiol foi ao seio de Abraão anunciar a sua vitória sobre a morte, também foi ao lugar de tormentos e exercer autoridade sobre Satanás e o humilhar perante as suas tropas da maldade. Ele foi humilhado à frente das suas tropas.
demónios, potestades, tiveram que se abrigar ao Filho de Deus, que entrou no seu próprio território, para com poder e autoridade tirar das mãos de Satanás a única coisa que ele tinha, a última a ser vencida, a morte. Entendem, amados irmãos? Que coisa fantástica, que coisa incrível. Glória ao Senhor, glória a Jesus, aleluia, glória ao Senhor. Amados irmãos, Satanás foi humilhado perante os seus, na sua casa. Glória a Jesus. Imaginem as almas vendo o que perderam. O Messias que não acreditaram foi ao centro da terra se mostrar como vencedor. O autor da vida estava passando sobre o reino da morte, e eles já não podiam tocar com uma mulher do fluxo de sangue. Já não podiam, porque Cristo não foi lá como uma oportunidade, foi exercer juízo. Aleluia. Já não podiam gritar como o filho de Davi: Jesus, tem misericórdia de mim, nós agora acreditamos em ti. Não, não. A ida de Jesus ao Seol foi outra. Foi como juiz, foi como autoridade, reclamar a sua vitória. Glória ao Senhor. Amados irmãos, eu gostava agora de que pudessem imaginar a cara do ladrão que, mesmo antes de morrer, disse ao Senhor: Senhor, me leva contigo para o teu reino. Que disse Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, no Seol, no seio de Abraão. Eu imagino a cara de felicidade deste homem. Ele foi salvo por um triz. Ele acompanhou Jesus nesta visão. Estou entendendo, amados irmãos? E onde é que estava o ladrão que não quis o Senhor? Estava no outro lugar a ver isto tudo, amados irmãos. E a pensar assim: por um triz ele foi salvo, por um triz eu fui condenado. Glória ao Senhor. Os irmãos se recordam do verso que diz: se subir aos céus, tu ali estás, mas se descer ao Seol, tu ali estás. Quem conhece este versículo, amados irmãos? Ninguém pode fugir de Deus. Ao passar despercebido, cada um receberá o que semeou. Imaginem a cara deste ladrão que recusou o Senhor precisamente no último momento da sua vida. Amados irmãos, assim como Cristo anunciou aos salvos a sua vitória, e por isso os levaria com ele até ao terceiro céu, anunciou aos espíritos em prisão a sua vitória e a causa de continuarem presos. Eu imagino a dor destes condenados, amados irmãos. Prega-se por pouco acerca do inferno. O inferno existe. Prega-se muito de Cristo e a sua graça como Salvador, mas Ele também é Senhor. Ele diz na sua palavra que um dia nem sou eu que vos vou julgar, é a minha palavra que vos julgará. Entendem, amados irmãos? Que sofrimento, que dor horrível todos aqueles que recusarem Cristo. Amados, o maior pecado que existe, o maior pecado que existe é não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Muita gente que nunca roubou, que nunca adulterou, que nunca mentiu, isso é difícil, ou que nunca cometeu aqueles estereotipos de pecados horríveis, estarão no inferno. Porquê? Porque dizem: eu não preciso de Cristo para nada. O maior pecado que existe é não reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador e não vivermos na dependência dEle, ou pensarmos que somos autossuficientes. Os irmãos entendem? Que Deus tenha misericórdia de nós. Todas as almas no lugar de tormento ainda viram a humilhação dos demónios
que os atormentam todo o tempo. Em Colossenses 2,15 diz: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Jesus Cristo em espírito foi ao centro da terra, ao lugar de tormento, e humilhou toda a corte do diabo. Glória a Jesus! Aleluia! Amados irmãos, a morte como símbolo da derrota e pecado estava agora dominada, e o dono da chave da morte tinha que a entregar. O diabo perdia até o seu trono sobre a morte e o poder de reter os justos no ceiol. Jesus, quando aparece a João na ilha de Patmos, faz esta declaração que nos tira todas as dúvidas, amados irmãos. Escutem, não sou eu a falar, é a própria palavra do Senhor. Glória a Jesus. A palavra do Senhor que diz assim: glória a Jesus. Glória a Jesus. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E depois, igreja, digam lá comigo: e tenho as chaves da morte e do inferno. Oh, glória a Jesus! Vocês estão a perceber aquilo que estão a ouvir, amados irmãos? Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Glória ao Senhor. Amados irmãos, João, quando o viu cheio de glória, caiu aos seus pés. Já não era mais aquele Jesus com o corpo que foi tratado por Nicodemos e o José de Arimateia, mas era Jesus glorificado, cheio de força e autoridade. Amados irmãos, os 3 dias estão chegando ao fim, mas Jesus, antes de cumprir e antes de surgir com o seu corpo glorificado, domingo pela manhã, ainda tinha que concluir a sua missão de resgatar do ceiol todos os que esperavam o sangue do Cordeiro ser derramado na cruz do Calvário. O sangue do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, que lhes dava agora a legalidade de entrar no Santo dos Santos, subindo até ao terceiro céu, seguindo o leão da tribo de Judá. Imaginem agora, amados irmãos, nunca ouviram isto, com certeza. Imaginem uma multidão, um êxodo de almas espirituais, saindo do centro da terra, deixando o ceiol e subindo até ao terceiro céu. Imaginem as portas do céu a abrirem e a receberem o Rei da Glória. Ó portais eternos, abram as portas, porque vem chegando o Rei da Glória, acompanhado por todas as almas, por todos os irmãos salvos antes da cruz, para subirem até acima de todos os céus, o terceiro céu. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Aleluia! Foram 3 dias muito agitados no mundo espiritual. Mais uma missão cumprida. Ainda não era o tempo para Jesus permanecer junto do Pai. A última parte da sua missão na terra tinha que ser cumprida. Estamos chegando à conclusão. É domingo pela manhã, e Maria Madalena vai ao sepulcro para se encontrar com Jesus. E o que ela vê? Vê a pedra removida. Ela olha para Jesus, não o reconhece, pensa que é o jardineiro, e lhe diz: dá-me o corpo de Jesus. Dá-me o corpo de Jesus. Mas quando Jesus se vira, ele diz: Maria.
A expressão que só Ele sabia usar. Oh, glória! Há momentos que nós sabemos que Ele está a falar, amém, meus irmãos? Na intimidade, há momentos que nós sabemos que Ele está a falar. Paulo, José, António, sou eu que estou a falar contigo. Tu estás vivo, Jesus. Sim, filha. Eu não disse que ressuscitaria ao terceiro dia. Vai ter com Pedro. Diz ao Pedro para avisar os outros apóstolos. E vão se encontrar comigo aonde eu disse. Porque procuras o morto que está entre os viventes. Cristo ressuscitou e surge agora com um corpo glorificado. Amém, meus irmãos? Um corpo glorificado. E é com este corpo glorificado que Jesus Cristo se apresentará à igreja para toda a eternidade. Oh, glória a Jesus. Jesus anda na terra cerca de 40 dias com este corpo glorificado. Aparece várias vezes aos seus discípulos.